série 1 menos cosseno de 1 sobre n com n de 1 a infinito. Como eu disse agora de pouco, né, o critério do termo geral, ele é um critério básico. A gente olha para a série rapidamente, faz a pergunta, isso tende a zero? Se não tender a zero, não há o que fazer. Ela já é divergente. Bom, quando n tende a infinito, 1 sobre n tende a zero, cosseno de algo que está tendendo para zero, cosseno tende para 1, 1 menos 1 tende para zero, que é o que é natural. Agora, observem como que eu vou tratar esse exercício. Como é que eu manipulo isso? O critério da comparação exige ou que eu consiga fazer desigualdades. Por exemplo, não é fácil perceber, mas isso aqui é menor do que 1 sobre n ao quadrado. Bom, como 1 sobre n ao quadrado é convergente, isso vai ser convergente. Mas não é fácil olhar e perceber que isso é menor do que 1 sobre n ao quadrado. Eu vou fazer o exercício de outro jeito. Existe um outro resultado que a gente conhece que tem a ver com essa subtração 1 menos cosseno, quando o argumento do cosseno vai para zero. Esta subtração, 1 menos cosseno de x, quando x vai para zero. A gente sabe que isso vai para zero, mas tem um teorema fundamental, um dos teoremas fundamentais de trigonometria, de cálculo em trigonometria, lá no começo dos estudos de cálculo, que a gente precisa lembrar aqui, que 1 menos cosseno x dividido por x quadrado tem um limite quando x tende a zero, que é conhecido, que é meio. Esse é um dos primeiros limites básicos do início dos estudos do cálculo. Agora que eu estou recordando que esse limite existe, a gente começa a lembrar que ele existe, mas observem que a dificuldade de início, quando eu vou usar o critério da comparação. Eu tenho que achar alguma coisa com que fazer a comparação. E a comparação aqui, no lugar do 1 sobre n, está escrito esse x, quer dizer, x está fazendo o papel de 1 sobre n. Observe que eu estou comparando com o que vai ser 1 sobre n ao quadrado. E isso que é uma das dificuldades de se usar o critério da comparação, de achar a série comparadora, de achar a segunda série com a qual eu vou fazer a comparação. Tem que ser uma série que eu conheça, que eu saiba se converge ou não, e que consiga interagir com aquela expressão que eu já tenho. Esse limite, depois que eu acabei de escrever na lousa, é fácil lembrar por que dá meio. É um jeito bem simples de lembrar que dá meio, usando o L'Hopital, nosso teorema de L'Hopital que a gente usa o tempo inteiro. Quando x tende a zero, denominador tende a zero, numerador tende a zero, é uma indeterminação a qual se aplica o teorema de L'Hopital. Se nós derivarmos em cima e embaixo, a derivada em cima fica c no x, a derivada embaixo fica 2x, seno de x sobre x vai para 1, sobra o fator meio. Por isso que esse limite fundamental é meio. Esse é um limite básico, então, lá do início dos estudos de cálculo. Lembrando disso, eu sei que o limite para n tendendo a infinito de 1 menos cosseno de 1 sobre n quadrado, sobre 1 sobre n quadrado, esse limite é meio. Quando n tende a infinito, observe que nessa expressão da variável contínua o x está tendendo a zero, mas aqui eu estou com, no lugar da variável contínua x, eu estou com a variável 1 sobre n, o n agora está tendendo a infinito, para que o 1 sobre n tenda a zero. Então, é o mesmo limite, só que aqui é na variável contínua, aqui é na variável discreta. Esse limite é meio. E isso significa o quê? Que a sequência 1 menos cosseno 1 sobre n, essa sequência numérica, tem a mesma ordem de grandeza que a sequência numérica 1 sobre n ao quadrado. E, portanto, em termos de séries, a série converge, a série inicial converge, se e somente se a série 1 sobre n ao quadrado converge. Acontece que nós vimos, como consequência do critério da integral, as séries harmônicas generalizadas. Nós já analisamos as séries harmônicas generalizadas.
E nós sabemos que a série 1 sobre n quadrado converge. Isso foi a nossa análise das séries harmônicas generalizadas. Como isso ocorre? A mesma conclusão para a série inicial. Então, o que eu estou enfatizando nesse exemplo é que quando eu uso o critério da comparação no limite aqui, né, critério da comparação no limite, eu não estabeleci relação de desigualdade, embora seja verdade que 1 menos cosseno 1 sobre n é menor do que 1 sobre n ao quadrado, eu não usei esse fato. Eu só usei o fato que o limite no infinito com n é um número real, pode ser maior que 1, menor que 1, basta ser um número real finito, que isso já significa que as duas séries têm o mesmo comportamento. E o que eu estou querendo enfatizar é a necessidade, quando nós usamos o critério da comparação, a necessidade de encontrar a série adequada para se fazer a comparação. Ok? Vou fazer um outro exemplo usando o critério da integral. E o que eu quero enfatizar aqui é que vocês observem como que, ao usar o critério da integral, eu não preciso ter uma série para fazer uma comparação. O raciocínio todo é feito com a própria série, com o próprio termo geral daquela série. Observe esta sequência aqui. 1 sobre n, logaritmo natural de n. N começando em 2. Esse termo, essa expressão não faz sentido nem para n igual a 0, nem para n igual a 1, que daria 0 no denominador. Então, eu vou analisar esta série que vem dessa sequência. Um rascunho para mostrar como que essa história do achar a série comparadora, como que é uma coisa muitas vezes chata de fazer. Nós sabemos que o Ln ele é menor que n e ele é maior ou igual que 1. Vamos por até desigualdade estreita. Isso a gente sabe. Então, quando a gente multiplica por n, preserva essa desigualdade. Então, n é menor que n ln de n, que é menor que n ao quadrado. Quando eu inverto, 1 sobre n é maior que 1 sobre n logaritmo de n, que é maior que 1 sobre n ao quadrado. Essa eu sei que já determina uma série convergente e essa tem uma série divergente. E o 1 sobre n logaritmo de n está no meio. Esta igualdade me ajuda em alguma coisa? Resposta, não. Não ajuda em absolutamente nada. Porque a minha série está entre uma que é pequena, que tem série convergente, e uma que é grande, que tem a série divergente. Ser menor do que aquela que é divergente não diz nada. E ser maior do que aquela que é convergente também não diz nada. Então, o critério da comparação acaba não me ajudando. Mesmo eu estabelecendo relações de desigualdade, eu não consigo avançar. Porque a minha série é maior que a convergente e menor que a divergente. Estou tentando chamar a atenção para as dificuldades de se usar o critério da comparação, embora ele seja muito útil. Fazer então uma abordagem que eu não preciso comparar a série com nenhuma outra. Eu vou usar o critério da integral. Para usar o critério da integral, eu preciso ter uma função auxiliar de variável contínua que eu consiga calcular a primitiva. Isso é fundamental, porque eu vou analisar a integral imprópria da função, já vou fazer a conta, né, vocês vão recordar. A integral imprópria é o limite de uma integral definida, mas para fazer a integral definida eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo e aí eu preciso calcular a primitiva. A função de variável contínua não é difícil de descobrir qual que é. É exatamente a mesma expressão, trocando n por x. Então eu tenho que olhar para a função 1 sobre x logaritmo de x. Para poder usar o critério da integral, essa função tem que ter algumas propriedades. Eu estou trabalhando com a série a partir de n igual a 2. Então, me interessa olhar esta função a partir do 2.
Não preciso olhar antes de x igual a 2, porque eu estou começando com n igual a 2, que é o termo inicial desse intervalo. Então, estou olhando esta função no intervalo de 2 para infinito. É o que me basta. Quais as hipóteses que eu tenho que ter sobre a função f para poder usar o critério da integral? A f tem que ser contínua. Isso é direto. Quociente de funções contínuas, uma função contínua. A f tem que ser positiva. E ela é positiva. E ela tem que ser decrescente. Esse é o único que não é óbvio. Ela não precisa ser decrescente desde o x igual a 2, mas ela tem que ser decrescente a partir de um certo valor constante para frente, em direção ao infinito. Qual a maneira de verificar se a função que nós estamos usando é decrescente ou não? Derivada. Então vamos derivar essa função. Observe que eu não vou precisar fazer grandes e sofisticadas contas com a derivada. Eu só preciso ter certeza de que a partir de algum valor de x, a derivada é negativa. Então, é isso que eu tenho que observar. Vamos calcular a derivada, é uma função quociente, a derivada se calcula pela regra do quociente. Derivada do termo de cima é 0, vezes o de baixo, dá um 0. Menos a função de cima, que é constante igual a 1, nada a se fazer, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é um produto. Derivada do produto. Derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é o logaritmo, mais o primeiro fixo pela derivada do segundo, que é 1 sobre x. Sobre x ln de x ao quadrado. Isso é igual a menos ln de x mais 1 sobre x ln de x ao quadrado. Na derivada do quociente é que o sinal é menos, não é? Ah, não, aqui é mais, aqui é a derivada do... Tá certo, é mais. É a derivada do produto. Tá mais. O sinal de menos da derivada do quociente está aqui. Então é menos ln de x mais 1 sobre x quadrado. Ora, para x grande o ln é positivo, o mais 1 é positivo, trocou o sinal, ficou negativo, o denominador é positivo. Essa expressão é negativa, porque é um negativo dividido por um positivo. Então isso é menor que zero. Para x maior que... Basta que o ln fique positivo, que isso já garanto que é positivo. X maior que 2, está garantido que o ln é positivo e a derivada é negativa. Logo, f é decrescente. Por ser decrescente, eu posso usar o critério da integral. Tenho as hipóteses do critério da integral. Função contínua, positiva, decrescente. Então, agora o que eu vou fazer é tentar calcular a integral definida de 1 a b. Mas para isso eu preciso calcular a primitiva. Vocês observam que à medida que a gente vai avançando nos estudos, né, de matemática em geral, mas do cálculo em particular, como a gente vai construindo o conhecimento em cima dos conhecimentos antigos, né? Eu estou o tempo inteiro falando frases assim. Então, como a gente aprendeu no começo, como a gente aprendeu nos cálculos anteriores, agora primitiva. Primitiva também a gente aprendeu, a gente domina dos cálculos anteriores, de tudo que a gente já estudou de cálculo. Como é que eu calculo essa primitiva? Substituição. Fazer uma mudança de variável. Chamar de variável u a expressão ln de x. Aí o du, que é a diferenciação da variável u, é 1 sobre x dx. E essa notação funciona super bem, não é?
essa história do du e do dx, porque isso me permite olhar para aquela expressão e já reescrever na nova variável u como sendo o 1 sobre x dx é o du e o ln é o u. Então é 1 sobre u du. Simplesmente substituição. Primitiva de 1 sobre u du é ln de u. Claro que quando eu falo em primitiva é ln de u mais constante, a constante não vai ser necessária, porque eu vou aplicar no teorema fundamental do cálculo agora. Ou seja, voltando para a variável x, a primitiva é ln de ln de x, porque u é ln. Então, é logaritmo do logaritmo, a primitiva. Quando a gente consegue fazer a primitiva, é sempre fácil testar se está certo ou está errado, porque a gente pode derivar e verificar se deu o ponto de partida. Vamos derivar logaritmo do logaritmo. Derivada do logaritmo 1 sobre o logaritmo, já está aqui. Vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Está tudo aqui. O que eu quero é o limite para b tendendo a infinito da integral definida de 1 até b de 1 sobre x, logaritmo de x, integrado em x. Esse é o conceito de integral imprópria. Esse limite é a integral imprópria, que é igual... 2. De 2, obrigado. Aqui tem que começar em 2. Sim. Uhum. É o limite para b tendendo a infinito do logaritmo de x estimado em 2 e em b, que é igual ao limite para b tendendo a infinito do logaritmo de b menos o logaritmo de 2. O logaritmo do logaritmo de 2 é constante, fixo. E o b indo para infinito, para mais infinito, o logaritmo dele também vai para mais infinito, o limite do logaritmo é mais infinito, e o limite do logaritmo de algo que está tendendo para infinito também é infinito, então esse limite é infinito. Isto significa, em termos de integral imprópria, que a integral imprópria de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx, logaritmo de x dx, essa integral imprópria diverge como integral imprópria e, portanto, a série com a qual nós começamos a análise também diverge. Vantagem do critério da integral é que eu não tenho que ter séries comparadoras. Onde é que o critério da integral fica difícil? Eu preciso saber calcular a primitiva da função que está em jogo. E calcular primitivas nem sempre é uma tarefa super simples. Sempre tem um preço a pagar. Outra desvantagem do critério da integral é que ele não é bom para sequências que usem fatorial, porque nós não temos uma função de variável contínua que tenha x fatorial. Não existe essa função, ela existe, mas não é uma função elementar. Então a gente não consegue trabalhar com ela.